Enquanto isso, as suspeitas e acusações de doutrinamento dos jovens através do exame do Enem continuam gerando debates acalorados em Brasília. Nesta quarta-feira, o presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Manuel Palacios, disse que as questões do Enem que causaram polêmica quanto à indústria agropecuária não serão anuladas do exame. Para ele, os estudantes não precisam concordar com os temas abordados na prova, apenas compreender um determinado texto e trabalhar as respostas como elas devem ser. Ele disse isso depois que a Frente Parlamentar da Agropecuária pediu o cancelamento de 2 questões. Palacios respondeu, aspas, "Ninguém precisa concordar com o suporte do item. Nem o item está perguntando se o estudante concorda. A questão quer saber se o estudante é capaz de compreender um determinado texto." Fecha aspas. Mas não poderia ter sido escolhido um outro texto? Do jeito que foi colocado, afirma e leva o estudante a ter uma informação equivocada. E é isso que os parlamentares estão questionando neste momento, a capacidade de doutrinamento dos jovens estudantes através do efeito subliminar, do disfarçado, sem que ele perceba conscientemente. Veja o que disse o deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás. Eu estava ali há poucos minutos preparando alguns tópicos para poder falar agora, nesse momento, dos breves comunicados. Tópicos importantes, como, por exemplo, a fuga de investimento, 40% de redução de investimento exterior no Brasil, ou então 3,8% ou 3,8 bilhões de reais que foram bloqueados da educação, da saúde, da infraestrutura, ou até mesmo da mentira sobre os 7,7% do desemprego no Brasil, que é uma fabricação desse governo que criou 675 mil vagas de emprego na administração pública, aumentando os gastos, ou até mesmo o fato do Brasil ser o 3º país mais endividado do mundo, ou Lula conseguiu colocar o Brasil em primeiro lugar com o imposto mais alto do mundo. Mas recebi do meu colega deputado Evair a prova do Enem, e tive a infelicidade de sentar e folhear e ler esta prova. Pela primeira vez na história, nós temos um exame que testa o QI, mas não o QI de coeficiência de inteligência, é um coeficiente de imbecilidade. Eu estou chocado com o que eu vi aqui nessa prova. Uma pessoa que tirar uma boa pontuação nessa prova, ela é um resultado, um zumbi ideológico que passou por um processo de lavagem cerebral, talvez irreversível. Algo desse nível jamais poderia ser apresentado como um parâmetro para medir o coeficiente de inteligência, ou a cultura, ou a sabedoria em matemática de qualquer pessoa. O que nós temos aqui é uma histeria ideológica da pior forma possível. E eu vou falar para os senhores, deputados, o perigo disso daqui. Toda vez que há um exame do Enem, ele se torna o norteador, a bússola da matéria a ser passada em sala de aula no ano seguinte. Milhares de professores do Brasil vão se basear nesse lixo para preparar as suas aulas. E sabe o que eles vão ter que preparar se baseando nesse lixo? Eles vão ter que se preparar dizendo que o nosso país é um país racista, que existe racismo estrutural, que todo homem é um estuprador em potencial, que a mulher é uma vítima da sociedade, que a nossa sociedade é ruim e por isso deve ser destruída, que aqueles que trabalham para colocar comida no prato da sua mesa devem ser destruídos também, que o comunismo, o socialismo é uma coisa maravilhosa, exceção, é claro, dos países onde ela foi aplicada e matou dezenas de milhões de pessoas. Mas aqui no Brasil vai dar certo. Aqui vai dar certo sim. Eu sinceramente, eu tive que mudar a pauta a qual eu iria me referir nessa fala de hoje, porque nunca na minha vida, eu tenho 25 anos de professor, eu nunca vi nada tão deplorável, uma aberração tão gritante, quanto aqui nós temos no Enem desse ano. Então, pais, mães, se o seu filho e a sua filha tirou uma boa nota nisso daqui, os senhores têm um grave problema em casa. O seu filho foi sequestrado pelo mais eficiente sistema de doutrinação e violência ideológica que o mundo já viu. Um sistema de imbecilização proposital para tornar o seu filho um avatar ideológico, incapaz de ser independente, de pensar por conta própria. Isso aqui é um crime. E por isso nós vamos convocar o ministro da Educação na Comissão da Educação para explicar
De onde que saiu daqui? Foi de uma reunião do PSOL fumando maconha numa praça universitária do Brasil? Porque isso aqui é o maior absurdo que eu já vi como professor. Obrigado, presidente. O deputado falou um monte de coisa que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha.